Existe uma sombra que paira sobre sua existência, uma sensação profunda e perturbadora de que você está vivenciando uma vida que não lhe pertence genuinamente. Essa percepção emerge das camadas mais profundas do seu inconsciente como um sussurro persistente, uma inquietação que se recusa a ser silenciada, mesmo quando você tenta enterrá-la sob as demandas cotidianas da existência moderna. É como se houvesse um descompasso fundamental entre aquilo que você expressa externamente e o que pulsa em seu âmago mais autêntico. Você desperta cada manhã e executa os rituais esperados da vida civilizada, cumprindo horários, atendendo expectativas, entregando resultados que satisfazem os padrões estabelecidos pela sociedade. Há uma mecânica quase automatizada nessa rotina, como se você fosse um ator experiente representando o mesmo papel há anos, dominando cada fala, cada gesto, cada expressão facial necessária para manter a ilusão de que tudo está funcionando perfeitamente. Contudo, por baixo dessa performance impecável, existe um abismo emocional que nenhuma conquista material consegue preencher completamente. Essa desconexão manifesta-se como uma sensação crônica de deslocamento existencial, como se você fosse um estranho, habitando temporariamente um corpo que não reconhece como seu, vivendo uma narrativa escrita por alguém que jamais compreendeu verdadeiramente sua essência interior. Talvez você tenha seguido o caminho socialmente aprovado, investindo anos em educação formal, construindo uma carreira sólida, buscando a estabilidade financeira que sua família valorizava, cumprindo todos os marcos que definem o sucesso, segundo os critérios convencionais. Entretanto, essa aparente conquista carece de substância autêntica, gerando uma sensação persistente de vazio, que se intensifica precisamente quando você deveria estar mais satisfeito. A raiz desse descontentamento encontra-se no fato de que sua trajetória de vida não emergiu organicamente de suas inclinações mais profundas, mas foi moldada por forças externas, expectativas familiares, pressões sociais, condicionamentos culturais que foram internalizados como se fossem suas próprias escolhas. Essa imposição sutil, disfarçada de responsabilidade adulta e prudência prática, resultou numa versão editada e empobrecida do seu verdadeiro eu, uma caricatura socialmente aceitável, que sacrificou sua autenticidade em nome da aprovação externa. O mais perturbador é como você se adaptou gradualmente a essa falsificação existencial, desenvolvendo mecanismos sofisticados para manter a fachada social. Aprendeu a sorrir nos momentos apropriados, a articular as palavras certas para diferentes audiências, a modular suas reações emocionais para evitar conflitos ou desconfortos. Essa habilidade de performance tornou-se tão refinada que às vezes você mesmo se esquece de que está representando, confundindo a máscara com o rosto, o personagem com a pessoa. Porém, o caos interno continua se acumulando silenciosamente, como sedimentos psíquicos que se depositam nas camadas mais profundas da consciência. Cada momento de negação da sua verdade interior adiciona peso a essa carga emocional não processada, criando uma pressão psicológica que eventualmente demanda resolução. É como viver sobre um vulcão adormecido. A superfície pode parecer estável e controlada, mas a atividade subterrânea nunca cessa completamente. Carl Gustav Jung, o pioneiro da psicologia analítica, identificou esse fenômeno como uma forma de traição fundamental do eu, o abandono consciente ou inconsciente dos impulsos autênticos, dos sonhos genuínos, das intuições mais profundas que constituem a bússola natural da alma humana. Essa traição não é um ato único e dramático, mas um processo gradual de erosão da autenticidade, onde pequenas concessões e compromissos aparentemente insignificantes se acumulam até resultar numa desconexão massiva da própria essência. Quando você sistematicamente ignora seus verdadeiros impulsos, quando descarta seus sonhos como irreais ou impraticáveis, quando rejeita suas intuições mais profundas em favor da lógica convencional, você está perpetrando uma violência psicológica contra a parte mais vital de quem você realmente é. Essa violência tem consequências que se manifestam como ansiedade inexplicável, uma sensação crônica de estagnação, um desconforto persistente com sua própria existência, que não consegue ser aliviado por conquistas externas ou mudanças superficiais. Esses sintomas representam um inconsciente tentando comunicar-se através da única linguagem que resta
quando a comunicação direta foi sistematicamente suprimida. É como se houvesse uma parte de você gritando em desespero, enquanto sua mente consciente insiste em manter tudo aparentemente sob controle, criando uma dissociação interna que gera sofrimento psíquico contínuo. Jung observou que a alma humana possui mecanismos naturais de autorregulação que enviam sinais constantes. Através de sonhos recorrentes, desejos persistentes, impulsos que insistem em retornar mesmo quando são conscientemente rejeitados. Ignorar esses sinais é equivalente a desligar um sistema de alarme, enquanto a estrutura ao redor está sendo consumida pelo fogo. Uma estratégia que pode proporcionar alívio temporário, mas que inevitavelmente resulta em destruição maior. A única regra que Jung considerou verdadeiramente essencial para quem busca a completude psicológica é deceptivamente simples, profundamente revolucionária. Cessar imediatamente qualquer tentativa de viver uma história que não seja genuinamente sua. Esta não é uma afirmação motivacional superficial ou um conselho de autoajuda comercial, mas uma declaração psicológica que confronta você com uma verdade incômoda e transformadora sobre a natureza da existência autêntica. A frase funciona como uma bomba conceitual que explode as estruturas defensivas da mente, forçando um confronto direto com a realidade de que uma porção substancial da sua vida pode estar fundamentada em expectativas e demandas que se originaram completamente fora do seu mundo interior. Quanto mais energia você investe tentando se encaixar em moldes pré-fabricados, mais fragmentada se torna sua estrutura psíquica interna, criando uma contradição fundamental entre quem você aparenta ser e quem você realmente é. Paulo Coelho, um dos escritores contemporâneos de maior influência global, demonstrou uma compreensão intuitiva desses princípios psicológicos quando criou O Alquimista. O que superficialmente pode parecer uma fábula simples sobre um jovem pastor em busca de tesouros materiais, revela-se, sob análise mais profunda, como um tratado psicológico sofisticado, disfarçado de narrativa espiritual, uma exploração literária dos processos de individuação descritos por Jung. Santiago, o protagonista da obra, representa o arquétipo do indivíduo moderno, aprisionado entre a segurança do conhecido e o chamado do desconhecido. Sua vida inicial como pastor oferece estabilidade, previsibilidade e uma estrutura compreensível de existência, elementos que nossa psique condicionada valoriza como indicadores de sucesso e maturidade. Entretanto, essa aparente estabilidade é perturbada por sonhos recorrentes que funcionam como mensagens do inconsciente, chamados insistentes para uma jornada de autodescoberta que sua mente racional não consegue compreender completamente. Esses sonhos recorrentes não são meras fantasias noturnas, mas representam o que Jung denominava de manifestações do self, a totalidade psíquica que transcende o ego limitado e busca expressar-se através da consciência individual. Eles emergem repetidamente porque carregam informação essencial sobre o caminho de individuação que Santiago precisa percorrer. Informação que sua personalidade consciente ainda não está preparada para processar ou aceitar. A fadiga existencial que você pode reconhecer em si mesmo manifesta-se como esses sonhos acordados, momentos de inquietação profunda, onde surge a pergunta fundamental: e se minha vida pudesse ser diferente? Essa pergunta não emerge da insatisfação superficial ou do tédio cotidiano, mas das camadas mais profundas da psique, onde reside a sabedoria intuitiva sobre seu verdadeiro potencial e propósito. Se você se identifica com a sensação de estar interpretando um papel equivocado na grande peça da existência, se está experienciando uma exaustão profunda de manter aparências que não refletem sua realidade interior, se reconhece no fundo da alma que existe uma vida mais verdadeira e autêntica, aguardando sua coragem para ser vivida, então você está no limiar de uma jornada de transformação que Jung denominou de processo de individuação. Essa jornada não oferece garantias de facilidade ou conforto. Pelo contrário, ela demanda a coragem de enfrentar aspectos de si mesmo que você pode ter passado anos evitando, de questionar estruturas de vida que proporcionam segurança material, mas sufocam a alma, de escolher a autenticidade mesmo quando ela parece ameaçar sua estabilidade externa.
É um processo que exige morte simbólica do falso self para permitir o nascimento do eu autêntico. A psicologia profunda por trás da obra de Coelho revela que cada personagem encontrado por Santiago representa diferentes aspectos arquetípicos da jornada de individuação, manifestações externas de forças psíquicas internas que todos carregamos. Esses encontros não são coincidências narrativas, mas representações simbólicas dos dilemas psicológicos que emergem quando alguém ousa deixar a segurança do conhecido para buscar sua verdade interior. Essa jornada de volta para casa não se refere ao local físico onde você reside, mas ao lar interior, o espaço psíquico onde você pode finalmente habitar sua própria autenticidade, sem máscaras, sem performances, sem a necessidade constante de aprovação externa. É o lugar onde você pode respirar profundamente e reconhecer-se completamente, onde não há contradição entre quem você é e quem você expressa ser. A pergunta que permanece suspensa no ar, aguardando sua resposta, é fundamentalmente sobre escolha e coragem. Você continuará desempenhando indefinidamente o papel que foi atribuído a você pelas circunstâncias, expectativas familiares e pressões sociais, ou encontrará dentro de si a coragem necessária para assumir a autoria da sua própria narrativa existencial. Carl Gustav Jung desenvolveu sua compreensão da psique humana através de décadas de observação clínica, reconhecendo que cada mente individual carrega complexidades que resistem a categorizações simples ou soluções pré-fabricadas. Sua abordagem terapêutica rejeitava fórmulas universais, reconhecendo que cada pessoa possui uma configuração psicológica única que demanda exploração individual e respeitosa. Entre todas as suas descobertas e insights terapêuticos, uma verdade emergia consistentemente com clareza quase implacável. O maior fardo que qualquer criança pode carregar consiste na vida não vivida de seus pais. Esta observação funciona como um terremoto silencioso na consciência de qualquer pessoa que cresceu tentando agradar, adaptar-se e pertencer a estruturas familiares e sociais que nunca questionou profundamente. Essa verdade ressoa particularmente forte para aqueles que dedicaram anos significativos de suas vidas tentando satisfazer expectativas parentais não articuladas, carregando sonhos abandonados, medos não confrontados e limitações inconscientes que foram transmitidas de geração em geração como herança psicológica invisível. O peso dessa herança não reside apenas no que foi explicitamente ensinado, mas principalmente no que foi silenciosamente modelado. Padrões de evitação, compromissos com a mediocridade, a aceitação resignada de vidas diminuídas. A única regra fundamental que Jung articulou, e talvez o desafio mais profundo que qualquer vida humana pode enfrentar, permanece deceptivamente simples em sua formulação. Pare imediatamente de tentar viver uma história que não se originou de você. Mas a implementação prática dessa regra revela-se extraordinariamente complexa, tocando em camadas profundas de condicionamento psicológico que foram construídas ao longo de décadas. Essa diretiva significa reconhecer que cada momento em que você age primariamente para atender expectativas externas, você se desloca incrementalmente para mais longe do seu centro autêntico. Representa a compreensão de que decisões motivadas fundamentalmente pelo medo de desagradar outros, de ser rejeitado socialmente ou de parecer irracional aos olhos da convenção, fragmentam progressivamente sua integridade psicológica interna. Quando você força sua alma a seguir roteiros que não emergiram organicamente do seu inconsciente mais profundo, você estabelece um estado de guerra civil psicológica onde diferentes aspectos de sua personalidade lutam entre si. Essa guerra interna, se não for reconhecida e resolvida, inevitavelmente cobrará seu preço através de sintomas psicossomáticos, depressão, ansiedade ou uma sensação generalizada de futilidade existencial. Jung descobriu através de seus estudos intensivos da tradição alquímica medieval e da análise sistemática de milhares de sonhos que cada ser humano porta dentro de si um roteiro único de individuação. Um caminho simbólico que conduz da persona, a máscara social cuidadosamente construída, ao self, a essência total e integrada do ser. Entretanto, este caminho raramente oferece conforto ou facilidade,
demandando rupturas dolorosas com estruturas familiares de segurança e a perda corajosa de tudo que é fundamentalmente falso para permitir a construção de algo genuinamente verdadeiro. O primeiro passo neste processo transformativo requer a coragem de ouvir realmente o que está acontecendo dentro do seu mundo interior, prestando atenção cuidadosa àquilo que o incomoda sem razão aparente, ao que você tenta sistematicamente ignorar, ao que o atrai mesmo quando parece irracional, segundo padrões convencionais. Todos esses elementos representam pistas valiosas, mapas internos, sinais da sua história autêntica lutando para emergir através das camadas de condicionamento social. A maioria das pessoas vive em estado de marionete emocional, reagindo automaticamente a estímulos externos, repetindo padrões comportamentais aprendidos, obedecendo a comandos internalizados sem nunca se questionarem genuinamente. É isso realmente o que eu quero? O aspecto mais trágico dessa condição é como frequentemente confundimos segurança com verdade, aceitando carreiras que nos esvaziam espiritualmente porque oferecem compensação financeira adequada. Mantemos relacionamentos que não nos nutrem por medo da solidão. Suportamos rotinas sufocantes em nome de uma estabilidade que, quando examinada honestamente, revela-se como medo disfarçado de maturidade responsável. Jung nos alertou que a pior prisão é aquela construída com tijolos de conforto, uma observação que penetra diretamente no coração da condição humana moderna. É precisamente por isso que a regra junguiana é simultaneamente simples em sua articulação e devastadora em suas implicações práticas. Parar de viver uma história que não é sua não necessariamente significa abandonar tudo instantaneamente em um ato dramático de rebelião, mas sim começar a prestar atenção genuína e sustentada aos padrões da sua vida atual. Esse processo começa com o desenvolvimento da capacidade de questionar honestamente os papéis que você está desempenhando cotidianamente. Observar cuidadosamente os momentos em que você permanece em silêncio, quando desejaria gritar, as situações onde você se sente profundamente deslocado, mesmo enquanto sorri convincentemente, as decisões que você tomou, que quando examinadas no âmago mais profundo, nunca foram genuinamente suas. Esta regra não se refere à revolução externa, mudanças dramáticas no mundo exterior, mas sim à revolução interna, o resgate corajoso da sua narrativa original, aquela que existia antes das cicatrizes psicológicas, antes dos traumas formativos, antes do condicionamento social sistemático. Porque se você não empreender esse trabalho de escavação psicológica, permanecerá eternamente como um personagem secundário no teatro da vida de outra pessoa. O aspecto mais cruel dessa situação é que ninguém ao seu redor necessariamente notará sua inautenticidade. Pelo contrário, todos podem aplaudir sua performance, elogiar suas conquistas, confirmar que você fez tudo certo, segundo os padrões estabelecidos. Mas somente você saberá, com uma certeza que corrói silenciosamente, que está morrendo internamente enquanto externa aparenta estar vivendo plenamente. Jung compreendeu que esse chamado para a autenticidade raramente se manifesta como uma voz alta e clara, oferecendo direções específicas. Mais frequentemente, ele emerge como desconforto psicológico persistente, como insatisfação que não pode ser explicada logicamente, como aquela sensação perturbadora de que algo essencial está faltando, mesmo quando teoricamente você possui tudo o que deveria desejar. É precisamente neste ponto de desconforto inexplicável que o verdadeiro trabalho interior começa. Não a busca de mais conquistas externas ou mudanças superficiais, mas a investigação corajosa do que realmente está acontecendo nas camadas mais profundas da sua experiência consciente. Este trabalho requer instrumentos de autoobservação que nossa cultura raramente ensina, habilidades de introspecção que devem ser desenvolvidas deliberadamente. Imagine se existisse um espelho psicológico capaz de revelar exatamente quanto da sua vida atual representa sua verdade autêntica e quanto constitui performance teatral para audiências que podem nem estar prestando atenção. E se esse espelho fosse acessível através de uma obra literária que funciona como laboratório de transformação interior, revelando padrões universais da jornada humana em direção à autenticidade?